Olha, o Ministério Público Estadual arquivou a investigação de tortura contra os delegados Fábio Costa e Bruno Emílio. A mãe e o padrasto do menino Danilo, encontrado morto no Dia das Crianças, haviam acionado a Defensoria Pública contra os delegados, mas em depoimento ao MP teriam negado tudo, inclusive. O repórter Bruno Protásio está com o promotor do caso e traz para a gente as informações exatamente sobre esse caso, que tem uma grande repercussão e de que houve essa denúncia, né, contra os dois delegados. Agora essa denúncia é desmentida. Bruno Protásio, boa noite mais uma vez. Alagoas, o Ministério Público do Estado concluiu as investigações sobre a suposta tortura em relação aos delegados que investigam a morte do jovem Danilo, que aconteceu no bairro do Clima Bom no Dia das Crianças, aos pais dele durante este momento de investigação que foi feito pela polícia. Eu estou ao lado do promotor de justiça do Ministério Público de Alagoas, o doutor Magno Alexandre, que vai conversar um pouquinho sobre esse trabalho conduzido. Doutor Magno, quais foram os levantamentos feitos dessa investigação em relação ao Ministério Público de Alagoas? Boa noite. Boa noite. O Ministério Público de Alagoas, através da Promotoria de Justiça do Controle Externo, recebeu uma reclamação por parte da Defensoria Pública e abriu um procedimento investigativo sobre as pessoas dos delegados Fábio Costa e Bruno, tendo em vista a alegativa por parte dos pais do padrasto de Danilo e de sua mãe, de que eles teriam sido vítimas de tortura por parte dos delegados. Mas nós ouvimos a mãe, dona Dacineia, e ela peremptoriamente, ela negou, né? Ela negou que tenha ocorrido qualquer tipo de tortura e exclusivamente a psicológica. Ela negou, bem como o próprio o senhor Roberto, né, que está no sistema prisional. O Ministério Público requisitou sua presença e ele veio e no seu depoimento também negou que tenha os delegados cometido algum desvio de conduta, porque foi essa a conclusão que o Ministério Público chegou, tendo em vista a falta de justa causa para oferecimento de qualquer tipo de resultado dessa investigação que pudesse ser em desfavor dos delegados. Doutor, eles citaram o motivo que teriam feito essa denúncia à defensoria, de que teriam sofrido essa pressão psicológica naquela época? Bem, a dona Dacineia alegou que tomou muitos remédios, muitos calmantes no dia e isso ela não sabia o que estava falando. E ela estava muito nervosa em razão do desaparecimento do Danilo e como foi a delegacia para prestar esclarecimentos e ficou algo assim que ela não soube esclarecer, se disse, se não disse, não se lembra do que disse, enfim, mas algo ficou muito claro porque reiteradas vezes foi perguntado a ela e ela negou qualquer tipo de tortura psicológica praticada pelos delegados. Inclusive, presente estava a Defensoria Pública neste ato de instrutório que nós convidamos para que acompanhasse o procedimento. E eles também tiveram a oportunidade de fazer perguntas e, com isso, não há justa causa para o prosseguimento das investigações, concluindo pelo arquivamento do mesmo. E o padrasto do Danilo, o que ele alegou? O padrasto do Danilo alegou que também que não teve nenhuma participação na motivação de que dona Dacineia fosse até a Defensoria Pública alegar que os delegados praticaram tortura psicológica contra ela. Mas dona Dacineia afirma que só esteve na Defensoria Pública para falar o que ela não lembra que falou, que originou exatamente esse expediente para o Ministério Público, por incentivo e por orientação do senhor Roberto, né, o até então convivente dela. Mas, enfim, a conclusão das investigações chega ao ponto de que houve um grande mal-entendido, né, sobre a situação. Então, tanto o delegado Fábio Costa quanto o delegado Bruno, eles foram vítimas de uma acusação que não se comprovou, inclusive mesmo pelas próprias pessoas que se diziam vítimas de uma tortura psicológica.
Qual o procedimento agora adotado pelo Ministério Público? Então, esse procedimento contra os delegados, nós estamos arquivando e já comunicamos a eles este resultado, bem como também comunicamos à própria Defensoria Pública sobre o resultado desta investigação. E em uma situação como essa, infelizmente, é lamentável o que aconteceu, mas nós, como órgãos de investigação, temos todo o cuidado de poder, assim, sempre com equilíbrio, no sentido de oportunizar o contraditório e ampla defesa, ouvir as pessoas, se chegar a uma conclusão. E nessa conclusão é de que não há justa causa, não houve justa causa para a instauração ou tomada de algum procedimento contra os delegados, tendo em vista que as próprias vítimas negaram que tenham sido torturadas psicologicamente. Doutor, lhe agradeço pelas informações passadas para a nossa equipe. Então, Edson, esta foi a conclusão do Ministério Público de Alagoas. A gente reforça que o caso completou 2 meses ontem, no dia 12, e até o momento a polícia afirma que não vai comentar mais nenhum detalhe sobre a investigação enquanto ela está em andamento. Lembrando que o padrasto do Danilo está preso, ele que é suspeito da prática de vários crimes que foram à tona depois das investigações serem iniciadas e, sendo assim, a apuração segue sendo feita para que também seja concluído o inquérito policial e sejam também identificados os culpados, no caso, pelo assassinato do jovem Danilo, que aconteceu lá no bairro do Clima Bom, e um caso que chocou toda a população. Eu volto com você no estúdio.